seu Júlio, as regras estão mudando todo dia. Isso não leva a uma insegurança jurídica? As mudanças numa sociedade moderna como a nossa, elas são muito céleres, né? Constantemente nós temos mudanças. As mudanças ocorrem quase que todo dia, é verdade. Mas é importante também que a gente perceba, né, que no nosso ordenamento jurídico há, sim, possibilidade de segurança jurídica, né? O nosso modelo, inclusive, é um modelo, como a gente segue a tradição alemã, dentro do Civil Law aí, nós temos as nossas regras, as nossas leis muito bem pautadas, a nossa própria Constituição, né? Eu gosto sempre de citar, lá no artigo 5º, no inciso 36, ela vai dizer, né, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, bem como a coisa julgada. Então, quer dizer, isso dá uma garantia muito interessante no que diz respeito ao passado. A lei não vai retroagir, então, para prejudicar os meus direitos. Isso é muito importante. Eu acho que esse aspecto é um aspecto que a gente tem que levar em consideração, essa possibilidade da segurança jurídica. Mas o que nós vamos estar conversando hoje é justamente sobre a questão da insegurança. Eu coloquei 5 aspectos que eu gostaria de estar discutindo aqui sobre a insegurança jurídica nos dias de hoje. A primeira dela que eu gostaria de trazer aqui é justamente a questão da complexidade do nosso aparato jurídico. Nosso aparato jurídico, ele é extremamente complexo. Complexo como? Pode observar pelas leis, nós temos uma quantidade de leis, de normas, que muitas vezes entram em choque. Eu estou falando só as leis propriamente, já entram em choque. Então, lógico que junto com isso, nós ainda temos uma jurisprudência criada para fazer frente ao caso concreto, que muitas vezes é diferente. Então, nós utilizamos muitas vezes de uma ideia do Civil Law e das leis, mas também do Common Law, com os precedentes, com a nossa jurisprudência. Então, isso acaba entrando em choque, isso acaba gerando, sim, uma insegurança jurídica. Mas ela é pautada principalmente pela complexidade também do mundo moderno, é um mundo extremamente complexo. E aí eu entro numa segunda questão, que é justamente o aspecto do dinamismo social. O nosso ordenamento jurídico, as nossas regras aqui presentes, elas muitas vezes elas não dão conta do dinamismo social. A nossa sociedade, e aí a gente pode até pensar lá na questão da tridimensionalidade, né, do Miguel Reale, quer dizer, a questão da norma, mas também a questão da sociedade. A sociedade pedindo por direitos cada vez mais amplos, e o que é importante, principalmente a participação dessa sociedade. Então isso gera um maior número de ações. E aí a gente pode pensar também, e aí eu trago uma terceira condição, além desse dinamismo, a questão da judicialização. Então o processo todo, quando as pessoas começam a participar de uma sociedade, elas vão buscar pelo seu direito, elas buscando pelo seu direito, aumenta tremendamente o campo do judiciário. Então nós podemos observar, por exemplo, o judiciário na sala de aula, um aluno está ali em sala de aula, uma criança está na sala de aula, o pai tem acesso, por exemplo, ao currículo do MEC e ele verifica que o currículo daquela escola não está coerente com o currículo do MEC. E ele entra com uma ação. Quer dizer, é uma coisa que era inimaginável até pouco tempo atrás. É lógico. Por quê? Porque até ter o acesso ao currículo era difícil. Hoje está lá, tem a portaria do MEC, o cara abre lá e verifica. Então, em todos os campos, todas as instituições estão sujeitas a uma judicialização. Então, a busca pelo poder judiciário é muito grande. Isso, logicamente, que gera uma insegurança, porque tudo pode ir para o judiciário, todas as questões podem ser tratadas no judiciário. Isso, lógico, que leva a uma insegurança. E junto com essas muitas questões que aparecem no judiciário, lógico, não podemos esquecer que essas questões só aparecem no judiciário porque nós temos um número maior de advogados, o número de advogados no Brasil ultrapassa 1 milhão de advogados, ou seja, nós temos a possibilidade de ter acesso ao judiciário. Isso é uma coisa que até pouco tempo atrás era impossível de ser pensado. Então essa participação da população no judiciário é facilitada pela advocacia, por essa possibilidade de você ter um número maior de advogados. Um outro aspecto que é importante, se você tem uma judicialização, o número de processos cresce tremendamente e logicamente que isto aumenta o tempo para que essas questões possam ser resolvidas, ou seja, a demora também, ela gera uma insegurança muito grande, uma insegurança jurídica muito grande. Imagina um empresário que ele tem lá uma questão na justiça, uma questão tributária, ele faz uma caução, ele guarda lá um dinheiro para pagar uma dívida, mas aquele processo ele vai se estendendo, ele não sabe o que fazer. Quer dizer, há uma insegurança muito grande. Como aquele empresário vai aplicar um capital se ele não sabe como vai ser resolvidas as questões, uma questão que ele tem ali? Então é fundamental que a gente entenda que essa judicialização
judicialização aumenta tremendamente o tempo do processo. Uma outra questão, finalmente, para a gente terminar, eu apresento a minha última questão, é o ativismo judicial. Essa é uma questão que está posta, mas ela aparece, esse ativismo judicial aparece no momento em que a população tem mais acesso à questão política. Então, quando você politiza um Estado, ele é politizado como um todo, não há neutralidade. Acreditar numa neutralidade, o juiz ele deve ser imparcial, mas neutro. A neutralidade do judiciário é muito difícil. É lógico que ele carrega, cada magistrado, ele carrega uma ideologia. O grande problema dessa judicialização e principalmente do ativismo judicial, o grande problema do ativismo judicial é quando nós não conseguimos chegar a um consenso. Mesmo que existam os conflitos que são fundamentais, mas quando não há o consenso, aí sim é danoso. Por exemplo, vamos pensar na questão da prisão de segunda instância, 4 vezes modificada aí nos últimos 30 anos. Quer dizer, isso é muita coisa, é muita mudança, e mudanças que são fundamentais. Isso prejudica tremendamente lá o juiz que está na ponta, é o juiz de primeira instância. Como que ele vai atuar? Se o Supremo não consegue, fruto de uma série de questões, mas questões que estão postas também pela própria população, que ela muda. Não que eu esteja pregando aqui uma ditadura popular. Não é essa questão da ditadura popular, mas nós não podemos esquecer nunca do artigo 1º. Todo poder emana do povo. Então, se todo poder emana do povo, essas mudanças de temperatura, lógico que afetam diretamente o Supremo, lógico que afetam todo o país. É fundamental entender isso, para que a gente possa compreender a questão da insegurança, porque senão fica muito simples não entender a complexidade de todo esse aspecto. Você simplifica muito, fica, não, vai só fazer isso, fazer. E não é bem assim. Me parece que a questão é muito maior. Fazendo um resumo do que foi dito aqui, eu diria que o primeiro aspecto é justamente a questão da complexidade do aparato judicial, que muitas vezes encontra-se regras em choque uma com a outra. Isso leva a uma insegurança jurídica. Um segundo aspecto que eu trago é justamente o dinamismo social, a mudança constante da sociedade. Esse dinamismo social, junto com as regras que muitas vezes são rígidas, este choque entre um e outro leva também a uma insegurança jurídica. Um terceiro aspecto que eu trago é justamente a judicialização. Quando todas as instituições estão sujeitas à justiça a todo momento e em qualquer situação, lógico que isso leva uma insegurança tremenda. Todas as instituições acabam se vendo, de certa forma, atacada pelo judiciário. Isso gera uma insegurança muito grande, não só para o judiciário, mas é uma insegurança generalizada, a judicialização. Um outro aspecto que é fundamental, que a gente tem que entender, é justamente a questão da demora deste tempo. O tempo, se eu tenho um número de processos tremendo chegando, principalmente pelo aumento do número de advogados também, que é muito importante, que as pessoas tenham acesso ao judiciário, né? Mas quando as pessoas têm esse acesso e esse acesso se dá de uma forma muito grande, aumenta o tempo, e esse tempo para que o processo chegue ao final, para que a gente tenha uma sentença, para que a gente tenha um acordo, isso acaba gerando uma insegurança muito grande, uma insegurança jurídica. E o último aspecto é justamente o ativismo judicial, ou seja, quando você tem uma politização tão grande do judiciário que gera conflitos que são de difícil capacidade de chegar a um consenso, isso logicamente que gera também uma insegurança jurídica, né? Então são esses aspectos que eu coloco aí como os mais relevantes. Eu gostaria, logicamente, de pedir àqueles que chegaram até agora, conseguiram chegar até o final, acompanharam aí esse raciocínio até o final, que não esqueçam, né, de participar lá da minha rede social. Um outro aspecto importante, se inscrevam lá no meu canal. Não tem quase ninguém lá inscrito no canal. E um último pedido, não deixem de apertar o tal do sininho.